Vamos conversar com Simone Martins de Araújo, contadora, advogada, diretora de Pesquisa e Estudos Técnicos do Instituto Reforma Tributária em Pauta, MBA em Gestão e Tributação no Agronegócio, especialista em Direito Tributário e MBA da Reforma Tributária. Atua há mais de 25 anos no planejamento e recuperação de créditos tributários para empresas dos setores da indústria, comércio, serviços, cooperativas e do agronegócio. Imersões sobre a reforma tributária em São Paulo e Brasília, promovida pela empresa Reut, utilizada pelo Senado Federal para cálculo dos impactos da reforma agrária. Sócia de Campos e Garcia Consultores, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. Gostaria de agradecer a você, a Simone Martins, pela entrevista ao programa Good PR. Olá, Pedro. Olá, os ouvintes, do programa. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que está correndo no Brasil, que já está mais do que na hora realmente da gente falar, que é a reforma tributária, que vai impactar todas as empresas. É um prazer realmente estar aqui e vamos dar continuidade. E agora me fale um pouquinho quem é Simone Martins. Simone Martins é uma estudiosa da reforma tributária. Eu sou filósofa, resolvi fazer filosofia, sou contadora, amo o que faço. Vim hoje aqui para poder passar um pouco do conhecimento e mostrar a importância que é a reforma tributária, o que vai impactar no nosso país e que todo mundo realmente precisa conhecer, os contadores, as empresas, para poderem se preparar, porque quem se preparar melhor para a reforma tributária vai sair na frente em relação a muitas outras empresas que não fizerem nada. Uma coisa interessante, eu vi que você tem a formação em advocacia, né? Querendo ou não querendo, isso também ajuda no contexto do trabalho seu. Sim, muito. Eu me formei em contabilidade primeiro e depois eu fiz um curso de especialização em direito tributário e também participei de um grupo de estudos de direito tributário com a professora Mary Elbe. E depois disso eu senti falta de ter a formação jurídica, porque ajuda bastante na parte de tributos para as empresas. Sem a parte jurídica fica muito difícil. Então vamos lá. Por que a reforma tributária é importante? A gente vem de um sistema altamente complexo, em que existe uma guerra entre os estados, existe uma complexidade tanto para as empresas, onde o fisco termina autuando as empresas porque existe muitos erros às vezes que não são nem intencionais, mas por conta da complexidade de obrigações acessórias e também da própria legislação, termina havendo muitas falhas e muitos erros do contribuinte. Então, a reforma era uma reivindicação latente do país, que a gente pudesse simplificar e tornar o sistema tributário mais simples e mais direto e menos burocrático para as empresas e para o próprio Estado também. Me diga uma coisa, mas as empresas hoje, antigamente, não tinham essa visão da importância que era que ter um escritório de contabilidade junto, acompanhando, né? Eu acho que isso já mudou um pouco, né? Mudou sim. Hoje as empresas elas precisam realmente de contabilidade, elas precisam entender. A contabilidade dá para a empresa a importância da vida financeira dela. Eu lembro de uma vez que meu sobrinho me perguntou assim, Nonone, o que que o contador faz? Aí eu disse, o médico não cuida da saúde das pessoas, o contador cuida da saúde das empresas. Então, cada vez mais a gente tem um empresário que ele está mais em busca de informação e a contabilidade é essa ferramenta que ele vai usar para poder se sair bem, para poder ter lucratividade e não ter problema de confisco, de estar sonegando alguma coisa ou de estar fazendo informações erradas. E principalmente, né, que a Campos e Garcia Consultores está há muito tempo no mercado, né? Sim, a gente está há bastante tempo no mercado, mais de 30 anos que a gente está no mercado, fazendo contabilidade, cuidando das finanças da empresa, dando feedback para o empresário, porque realmente a gente entende a importância que é a contabilidade. A Roselaine, que é minha sócia aqui na Campos e Garcia também, nós duas somos sócias do campus, assim como os outros integrantes também da sociedade, ela sempre briga muito que a contabilidade é o mais importante. A gente aprendeu, na realidade, a dar importância para a contabilidade. E a reforma tributária está trazendo para a contabilidade agora esse papel principal, que é você, na realidade, olhar os números e fazer, na realidade, a vida financeira da empresa, você transformar
o dia a dia da empresa em saúde e que ela possa prosseguir com saúde financeira durante todo o seu percurso. Então é interessante, vamos conversar sobre o assunto. Quando a reforma entra em vigor? A reforma tributária entra em vigor em 2027, certo? A parte que a gente fala dos tributos propriamente ditos. Mas já em 2026, as empresas já têm obrigações acessórias, vai existir o período de teste em que todas as empresas precisam atualizar seus sistemas, atualizar seus documentos fiscais e elas vão ter que destacar nos seus documentos 1%, que é 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, para que elas possam não terem problema com o fisco. Então, de fato, começa em 26 a parte de teste, 27 a gente começa a parte de CBS e a gente tem um período de transição que vai de 29 até 32 em relação ao IBS. Então, vamos lá. Vamos primeiro para as pessoas que estão assistindo, que às vezes as pessoas não compreendem, o que é alíquota? A alíquota, hoje, todos os tributos, eles têm uma base de cálculo. Eu vou até dar um exemplo para você. Eu entendi, por exemplo, como é que você tem a incidência de tributo. Imagine a regra do jogo de futebol. Então, o jogo de futebol, ele tem a grande área ali, que é se você cair ali dentro, tem dizendo na regra do futebol que ali vai incidir, por exemplo, se o jogador cair dentro daquela área, vai ser pênalti, certo? E se o jogador cai, é pênalti. É a mesma coisa. Na regra tributária existe, por exemplo, os fatos que se ocorrerem no mundo físico, no mundo jurídico, né, vai haver a incidência do tributo. E sobre esse tributo é usado um percentual, que se chama alíquota, que é sobre ele que vai calcular o imposto. Gostei de saber que você gosta também de futebol. Muito interessante isso. A história da incidência de você comparar, por exemplo, a grande área onde você caiu ali, aconteceu o pênalti. E a mesma coisa em relação ao fato jurídico, se ele aconteceu no mundo, certo? Então, se eu fizer, por exemplo, uma venda de mercadoria, certo? Uma operação agora com o IBS, vai tratar isso como operação. A incidência do imposto naquele momento. Na hora que você fizer uma operação que está descrito na lei, vai haver a incidência e sobre essa operação vai ser aplicado a alíquota para calcular o imposto. Carga tributária, essa é a grande pergunta e a grande preocupação das empresas. A carga tributária vai aumentar ou diminuir com a reforma? Eu diria que depende. Engraçado, né? Mas na reforma realmente depende. Existem setores que vão ser muito impactados e outros setores que não vão ser impactados. Agora, essa dimensão de quanto vai ser impactado ou não, ou quanto não vai ser impactado, depende muito da preparação da empresa, porque tem empresas que vão ser muito mais impactadas do que outras, certo? Umas de forma positiva, outras de forma negativa, mas depende muito da preparação que elas fizerem durante esse período de transição. Agora me diga uma coisa, como pequenas e médias empresas serão afetadas? Muito, porque são exatamente essas pequenas e médias empresas que você vê que são as que menos têm acompanhamento, que menos tem uma orientação de como agir nesse momento. E o que acontece? A gente tem trabalhado muito em relação a isso, o próprio instituto que a gente está criando, está fazendo live, muitos outros contadores estão trabalhando, os CR6, está tendo muita divulgação disso, mas mesmo assim tem gente que acha que a reforma não vai acontecer. E a reforma ela já aconteceu, a gente tem hoje empresas que estão sendo trabalhadas no comitê, na Receita Federal, no projeto piloto, que estão testando os sistemas. A Receita, essas lives, inclusive, estão sendo gravadas, estão disponibilizadas no YouTube para quem quiser assistir. Então, a reforma já começou. E essas empresas que não têm preparação, que são as que têm uma rentabilidade muito pequena, as pequenas empresas que não estão se preparando, por exemplo, de saber quem é meu cliente, quem é meu fornecedor, porque eles vão precisar transmitir crédito ou abdicar de crédito. E sem essas análises, elas não têm como saber. E muitas dessas empresas realmente podem quebrar. Então isso vai ser uma grande preocupação e realmente as pequenas e médias empresas hoje, que pensava com o pessoal que tinha dentro, né, dos seus colaboradores que trabalhavam nessa área de contabilidade, eles vão ter que partir realmente para uma empresa de contabilidade. Obrigatoriamente, assim, eu sempre falo que o advogado ele entende muito de lei, certo? Mas a reforma tributária, essa reforma que a gente está estudando agora, que foi criada pela Lei Complementar 214, ela não é uma reforma só de imposto, ela é uma reforma estrutural. Ela mexe, na realidade, como as empresas trabalham, ela mexe
com toda a parte gerencial, com a parte administrativa. É uma reforma, e como é que eu vou dizer? Ela é uma reforma de gestão. Se o empresário não souber, não tiver ali atento na sua gestão, souber como compra, como vende, como precifica, ele não vai conseguir passar pela reforma tributária, porque ela vai mexer com tudo isso. Eu preciso comprar bem, certo? Para poder precificar bem, para vender bem. E as pequenas empresas, às vezes, elas não sabem fazer isso. Elas não sabem calcular o seu custo efetivo. E sem saber calcular meu custo efetivo, como é que eu vou aplicar o imposto que agora vai ser por fora? E antes era por dentro. E isso é uma coisa realmente preocupante. Uma coisa que está todo mundo questionando aí, todo mundo preocupado. O Simples Nacional e o MEI serão mantidos? Sim, existe na legislação. O Simples Nacional, inclusive, é uma das empresas, das atividades que vão poder, das tributações que eles vão poder optar. O Simples Nacional, ele pode optar, ou continua dentro do Simples, pagando as suas guias anuais, ou então ele pode recolher o imposto, o IVA, no caso IBS, CBS, por fora. E como que ele vai saber disso? Qual é a melhor opção? Através de cálculo, através de análise, através de estudos. Porque ele precisa saber, se o cliente dele precisar de crédito, ele vai precisar estudar a possibilidade ou de pagar IBS, CBS por fora, ou até mesmo mudar de regime, ir para o lucro real ou lucro presumido, para poder saber qual é a melhor opção. Porque ele pode ser que ele esteja no Simples, às vezes até por falta de análise, por falta de estudo. Porque a gente não sabe, por exemplo, quanto é a rentabilidade dele. Uma empresa de serviço hoje que ela não tem muitas despesas, entendeu? Vale a pena ela continuar no Simples. Se ela tiver uma folha alta, pode até ser que valha. Mas se não tiver, é uma análise que, por isso que eu falo que a reforma, ela trabalha com gestão. Eu não posso olhar isoladamente o imposto, a gente tem que olhar tudo. Por quê? Porque se eu precificar, o que acontece, por exemplo, com a reforma? Se você precificar demais, você corre o risco de seu produto ou seu serviço não ser comprado, não ser adquirido. Se você precificar de menos, você corre o risco de perder o cliente ou de não conseguir pagar seus custos, se você precificar de menos. Aí vem a questão. Se a pessoa, como você citou o exemplo agora do Simples Nacional, tiver nessa situação de ver, ele pode voltar para o MEI? Ou qual seria a alternativa dele nessa situação? O MEI, ele não tem essa opção de recolher o IBS-CBS pelo regime regular ou continuar no Simples pagando dentro do DAS, certo? Na realidade, ele não vai dar crédito para ninguém. E aí ele vai ter que avaliar se ele não teria, por exemplo, que migrar para o Simples e verificar se vale a pena ele continuar. Muitas dessas empresas que foram abertas no MEI, às vezes eles foram abertas por uma questão da exigência do contratante, certo? Pejotizou muito. Mas se ele não vai transferir crédito, ele vai ter que rever o custo para saber se ele vai conseguir manter aquele mesmo cliente, porque o cliente agora ele vai atrás de crédito e o MEI não dá crédito. Talvez seja um tipo de atividade, de tributação que fique de lado, a não ser que ele tenha bons preços e consiga se tornar competitivo. Aí ele tem que fazer cálculo. Mas então quer dizer que o pessoal do MEI também, que tanta gente está indo para o MEI, né? Pessoas que estavam na clandestinidade e foram para o MEI, será que essas pessoas vão ser prejudicadas com essa reforma ou não? É uma pergunta difícil de dizer isso, se vão ser logo assim prejudicados ou não. Eles podem sim ser prejudicados, principalmente aqueles MEI que eles foram criados exclusivamente para uma determinada empresa. Essa empresa, se ela vai precisar de crédito, pode ser que ela vá atrás de um outro fornecedor que dê a ela crédito integral de IBS e CBS, porque o MEI não vai dar esse crédito. Nesse sentido, pode ser sim que eles sejam prejudicados. Se eles foram criados com essa única finalidade de prestar serviço para uma grande empresa para poder se tornar pessoa jurídica e vão prestar serviço para uma grande empresa, essa operação pode ser que ela não seja mais vantajosa para a empresa e ela contrate uma outra pessoa jurídica que dê para ela crédito integral. Nesse sentido, pode ser que o MEI desapareça. Mas o MEI pequeno, o MEI ele foi criado na forma ampla para o pipoqueiro, as pessoas que trabalham nas ruas. Tanto é que agora teve uma nova modalidade que é o nano empreendedor, que é metade do MEI, certo?
exatamente para resguardar essas empresas. Então, essas empresas pequenininhas que foram criadas, o mecânico, esse tipo de empresa, muitas vezes é presta serviço para pessoa física, que nesse sentido amplo não estaria sujeito a IBS, CBS. Então, esse tipo de atividade eles vão ser mantidos. Você tocou no assunto, né, que eu ia perguntar mais na frente, né? Então, vamos lá. O que é nanoempreendedor? O nanoempreendedor se você me perguntar assim, por que ele surgiu? Eu juro por Deus que eu não entendi, não. Mas, na realidade, eu tenho o MEI e o nano é metade do faturamento do MEI. Era 81, 44 mil, se eu não me engano, o nanoempreendedor. Só essa a justificativa. A ideia que o governo disse que era para pegar aquelas pessoas bem pequenininhas. Mas o MEI já tinha essa finalidade. Aí o nano, na realidade, eu não entendi a real função do nano. Eu só sei que ele foi criado com isso. Metade do faturamento do MEI. Mas eu acho também que deve ser para ele poder ver realmente todas as pessoas, para tirar da clandestinidade. Eu acho que o grande objetivo dele deve ser isso, não deve ser outra coisa. Também assim, muita gente, e talvez isso seja até uma justificativa, muitas pessoas que estão no MEI, tinha alguns tributos para pagar, que não pagava e terminava ficando. E isso, quando ia ver, um ano depois, já estava com o nome sujo junto aos órgãos, porque não estava pagando. E o nano, essa taxa ficou pequenininha e é uma taxa única, certo? E aí, com esse sentido de ir atrás, de pequenininho mesmo, da pessoa que não tem instrução, é uma boa opção para as pessoas realmente que querem se formalizar. O pipoqueiro, as pessoas que são menores, né? Nós vamos para os comerciais, mas vamos deixar uma pergunta no ar. O que muda no imposto de renda com a reforma tributária? Daqui a pouco nós voltamos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17. Pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide até 12 vezes.
Voltando à entrevista com Simone Martins, ficou a pergunta no ar. O que muda no imposto de renda com a reforma tributária? A gente está tendo no Brasil duas reformas. Uma que é a reforma sobre o consumo, que é a Lei Complementar 214, que a gente estava falando agora há pouco, e a outra, que é a reforma da renda, certo? Que também está tramitando. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados agora no início do mês e seguiu para o Senado. Em relação à reforma da renda, o que está mudando? Pessoas que ganham até R$5.000, elas vão vão ser isentas de imposto de renda e vai ter uma redução na alíquota de quem ganha de 5.001 a 7.350 e também vai haver tributação sobre lucro distribuído. Está previsto também, né, o PLP 1087, que está agora seguiu para o Senado, que vai aumentar mais ainda a carga tributária das empresas. E você tem mais ou menos ideia, quem vai ser todas as empresas vai ser pegado com essa carga tributária, pessoa jurídica? É porque assim, o que vai tributar é a distribuição do lucro, né? Quando eu falei aumentar a carga tributária, eu estava falando, por exemplo, em relação à reforma do consumo e a reforma da renda. O que vai ser tributado na reforma da renda é a distribuição de lucro para o sócio. Então, a empresa hoje ela já tem uma carga tributária alta, e aí, mas só que o lucro distribuído para o sócio, ele era zero, não se tinha tributação, e agora vai ter essa tributação. Na hora, se você tributar, se você distribuir acima de R$50.000, vai ter uma retenção na fonte, e no final, quando o sócio da empresa, né, ele recebeu de várias fontes, que ele fizer o ajuste anual dele, ele pode ter um complemento para pagar sobre esse valor. Então, nesse sentido, vai ter aumento da pessoa física, porque a pessoa jurídica ela já está pagando uma carga alta e não vai ter redução. Então, a pessoa física, além de já pagar o imposto na pessoa jurídica, a pessoa física vai ter mas se ela ganha acima de R$5.000, R$50.000, perdão. 5.000 é pessoa física, a pessoa que recebe de salário até 5.000, deixar isso bem organizadozinho, não tem mais retenção na frente. E quem recebe é isento de imposto de renda. Quem recebe de 5.001 até 7.350 vai haver uma retenção de forma escalonada. Esse projeto ainda não foi aprovado, ele está agora no Senado. Mas se for aprovado no Senado, será que ele já vai entrar em vigor para o próximo ano? Diferentemente da tributação sobre o consumo, que houve, por exemplo, um período a gente tem 26 como teste, e a gente começa em 2027 só CBS, e em 2029 vai entrar o IBS de forma escalonada. A parte de imposto, a lei diz o seguinte, a Constituição diz que se for aprovado até 31 de dezembro, ele já vale em janeiro de 2026. Quais impostos vão mudar com a reforma tributária? No Brasil, a gente vai ter, com a reforma tributária, a Lei Complementar 214, ela criou 2 tributos. A gente vai ter o chamado IVA dual. Por que ele é dual? Porque ele vai ser composto de CBS, que substitui PIS e COFINS, que são tributos federais, administrados pela Receita Federal, e o IBS, que vai substituir ISS, ICMS, que é um tributo administrado pelo Estado e pelos municípios. Vamos lá, vamos no negócio. Então, veja só, quem é do município, tá? Então, o prestador de serviço, né, que é o ISS, né, e aquela empresa que vende, né, que no caso é o ICMS, então vai ser trocado pelo CBS, pelo que eu entendi. Não, é assim, a gente vai ter PIS e COFINS, que ele é federal, e quem administra o PIS e COFINS hoje é a Receita Federal. Esses 2 tributos, eles vão ser extintos em 2027, e no lugar deles vai entrar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Certo? Então, em 27, eu não tenho mais PIS e COFINS e começa a ser cobrado a CBS, que vai ser administrado pela Receita Federal. E aí, qual é o outro? O ISS, que é município, e ICMS, que é Estado. Esses 2 tributos, eles vão ser substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e ele entra em vigor em 2029, só que ele vai ser feito de forma gradual. Em 2029 vai ser 10% de IBS e 90% de ICMS e ISS, cada um cobrando no seu respectivo ente, né? O município cobra 10% cobra 90% de ISS e o Estado cobra 90% de ICMS.
Em 2030, esse percentual de 10 aumenta para 20. A gente vai 20, depois 30, 40. Em 2033, acaba 100% o ICMS e o ISS e entra o IBS. Mas aí eu que faço a seguinte questão. Porque o ICMS tem hoje, vamos para hoje no caso, o ICMS hoje tem um percentual e o ISS tem outro percentual. Então, se eu entendi errado, você me corrija. Quer dizer, os dois vão ter o percentual mesmo. Os dois vão se unir e vai ser um percentual único, vai ser um percentual somando. Eu vou somar a alíquota do município e do estado para poder formar a alíquota do IBS. Vai ter uma alíquota de referência. O Senado ele vai dar uma alíquota de referência. A alíquota vai ser 28%, que é o que se está falando hoje de 27,97%. Então, seria 10% para a CBS e 18% que vai ser distribuído entre estados e municípios. Como é que isso vai acontecer? Os estados e municípios eles vão ter que criar sua alíquota de referência para poder saber. Existe até, por exemplo, agora o PLP 108, que é o PLP que alterou várias coisas. Entre eles, está alterando algumas regras da Lei Complementar 214, está mudando, inclusive, esse período. Antes, a arrecadação para poder determinar essa alíquota seria de 2020. Deixa eu até olhar aqui, porque são coisas que foi agora há pouco, né? Só para poder... Antes, a alíquota que seria determinada ia ser de 2012 até 2021. Agora vai ser de 2024 até 2026. Vai ser feito o percentual de quanto esses entes arrecadam para determinar essas alíquotas que vão ser utilizadas. Mas o IBS vai ser a soma das alíquotas dos dois entes, municípios e estado. Não vou ter mais, por exemplo, só prestação de serviço e só venda de mercadoria, vamos dizer. A alíquota do IBS vai somar os dois estados e vai ser administrado por um comitê gestor, certo? Que vai representar estados e municípios. Todo o dinheiro arrecadado, hoje, quando você emite uma nota fiscal, quando você paga o tributo lá, uma nota de serviço, você paga o tributo, vai para o município. Se você emite uma nota de venda de mercadoria, você paga o tributo, vai para o estado. Com relação ao IBS, o imposto vai todo para o comitê gestor e é ele que vai separar o que vai para o município e o que vai para o estado. Então, quer dizer, vai ter que também ter notas fiscais específicas nesse sentido para cada um desses, tanto prestador de serviço como venda. O que acontece? A Receita está muito mais adiantada nesse sistema do que os municípios do estado, que eles criaram o comitê gestor agora há pouco, que é quem está regulamentando isso. Já a Receita, ela criou um documento chamado ROC. É um interface. Todos os documentos fiscais que são emitidos hoje, quando chegarem na Receita Federal, eles vão transformar num documento chamado ROC. Esse documento ele vai entrar dentro do sistema da Receita Federal e vai alimentar o débito que os contribuintes vão ter que pagar em relação à CBS. Um mecanismo parecido com esse vai acontecer com o IBS. Só que mais na frente, porque a gente ainda está, porque já que só entra em vigor em 29, mas eles já estão também trabalhando nesse sistema. As empresas que estão fazendo, participando do projeto piloto, já estão vendo algumas regras, como é que vai funcionar, mas a ideia é que o contribuinte emita uma única guia, vai ser pago, o contribuinte pagaria uma única guia, e isso na hora vai ser repartido entre o comitê gestor que vai representar Estado, município e a Receita Federal. Então quer dizer que o PIS e COFINS vai ser extinto e o ICMS e o ISS também vão ser extintos. Em 33 não teremos mais nem PIS, nem COFINS, nem ICMS, nem ISS. Eles vão ser extintos 100% em 33. A primeira começa com primeira parte, CBS 27, PIS e COFINS acaba, e de forma escalonada de 29 até 33 em relação ao IBS. Mas quando a gente chegar em janeiro de 33, acabou 100% ICMS e ISS. E agora vamos, como fica a reforma tributária em relação aos profissionais liberais? Os profissionais liberais, dentro da regra geral da reforma tributária, existem os regimes diferenciados e os regimes específicos. Certo? No caso dos profissionais liberais, eles entraram na parte dos regimes diferenciados, que vão ter uma redução na alíquota de 30%. Certo? Então, se a alíquota fosse, por exemplo, 28%, quanto é que está a redução de 28%, 30% de 28%? 18%.
ficaria 18%. O profissional liberal, no caso, desde que existe uma regrinha em relação a esses profissionais. Eles têm que ser profissão regulamentada, tem que ter conselho, não pode ter sócio pessoa jurídica, existe toda uma regra em relação a isso. Mas esses profissionais liberais que têm conselho, eles vão ter, profissionais liberais que eu digo assim, as profissões regulamentadas, elas teriam redução de 30%. Então, quer dizer, os profissionais liberais, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, advogado, engenheiro, contador, então, quer dizer, todos esses vão ter que recolher. Todos eles vão ter que recolher. Hoje, pela nova regra do que é considerado contribuinte de IBS e CBS, a pessoa física é considerada contribuinte de IBS e CBS. O professor de educação física, certo? Que está lá, o personal trainer, que hoje ele atende como pessoa física, ele se enquadra como contribuinte de IBS e CBS. E aí ele também vai ter que recolher IBS e CBS. Claro que cada um vai respeitar as suas alíquotas específicas, porque no caso da redução de 30%, é só para quem é profissional regulamentado, né? Então, está aí dentro o professor de educação física, também tem conselho. Se não tiver um conselho que represente, não estaria dentro dessa redução, vai pagar normal. É uma outra atividade que a gente tem que pagar. Então, isso entra em vigor a partir de quando? Já em 27, quando entrar a CBS, já começa a pagar. Quer dizer, no próximo ano ainda, 2026, eles ficam liberados disso. Exatamente. Por isso que precisa, por exemplo, o dentista que atende como pessoa física, ele precisa analisar por quê. Se ele continuar recebendo como pessoa física, atualmente ele só paga imposto de renda. Qual a regra do IBS e CBS? Como ele se enquadra na hipótese de incidência lá, ele vai pagar IBS e CBS. Então ele tem que calcular se não é melhor ele abrir uma pessoa jurídica e recolher IBS e CBS. Por quê? Porque se ele tiver como pessoa física, ele vai pagar lá a alíquota dentro da tabela progressiva do imposto de renda e mais o IBS e CBS, que pode ser a alíquota que a gente falou de 18%, certo? Já se ele abrir uma pessoa jurídica, ele pode ter uma redução, ele pode não pagar tudo isso. Por quê? Porque ele vai pagar o IBS e CBS com redução e o imposto de renda na pessoa jurídica é mais barato que na pessoa física. Isso acontece também com o caso, por exemplo, a pessoa que tem imóveis, pessoa física que tiver mais de 3 imóveis e receber acima de 240 mil, ela é considerada contribuinte de IBS e CBS. E aí ela precisa fazer o cálculo. Vamos dizer que a pessoa tem 4 imóveis e recebeu 290 mil no ano de 2026. Em janeiro de 27 ela vai ser contribuinte de IBS e CBS. E aí o que vai acontecer? O aluguel está dentro de uma regra que tem redução de 70% da alíquota. Então, se a alíquota for 28, ele vai ter uma alíquota de 8,61. 8,61 como pessoa jurídica, pessoa física, mais os 27 é mais caro do que o imposto que ele pagaria como pessoa jurídica. Ele precisa procurar um contador para poder fazer os cálculos e verificar se é melhor ele recolher IBS e CBS como pessoa física ou é melhor ele abrir uma PJ. Vamos deixar a pergunta no ar, que é a seguinte, já que ela falou sobre o negócio dos imóveis, vamos adentrar um pouco mais sobre quem é que vai ser prejudicado ou beneficiado em relação aos imóveis que estão para alugar. Voltamos daqui a pouco. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela, a Infocel Games.
Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17, pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes. Como nós dissemos no bloco anterior, nós vamos voltar com a pergunta que ficou no ar. Me explica um pouco melhor como é que vai ficar esses imóveis alugados, tanto para corretor, pessoa física, pessoa jurídica. Como é que vai ficar essa situação? Os imóveis, como eu tinha falado no bloco anterior, eles estão dentro do regime específico, certo? Então, quem é proprietário de imóvel vai pagar IBS-CBS, independente de ser pessoa física ou jurídica. Qual é a diferença se você for pessoa física? Existe uma regra de você tem que ter acima de 3 imóveis, ou seja, tem que ter 4 imóveis e tem que faturar mais de 240 mil no ano anterior. Se acontecer isso, você faturou 240.001 e tem 4 imóveis, você é considerado contribuinte do IBS-CBS. E você vai pagar imposto como se fosse uma pessoa jurídica. Por isso a importância de você procurar seu contador e fazer uma análise se não era melhor você pagar o IBS-CBS e abrir uma pessoa jurídica responsável pelo aluguel desses imóveis. Por quê? Porque aí você vai estar igual a uma pessoa jurídica. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com quem trabalha com essas agências de aluguel de imóveis também, eles vão pagar a mesma coisa. Tudo que for imóvel vai pagar IBS-CBS. Só que se você faturar, se você for pessoa física e tiver 3 imóveis e faturar menos de 240 mil, esse valor eu estou falando agora, porque quando chegar em 27, isso vai ter uma correção, né? Então não vai ser o mesmo. E aí você não é considerado contribuinte de IBS-CBS. Faturou mais, você é considerado. Mas veja, isso vai entrar em vigor a partir de quando? Sim, aí vamos lá. Lembra quando eu falei que a gente está trabalhando aqui com a alíquota de referência de 28? Então, se a alíquota for 28, a alíquota de IBS-CBS para imóveis, aluguel, arrendamento de imóveis, seria 8,68. E já entra em vigor em 2027, porque em 2027 acaba a PIS e COFINS e entra a CBS. E aí essa alíquota vai ficar só com CBS, né, até 2028. Aí em 2029 começa a entrar de forma gradual o pagamento do IBS, que hoje imóvel, aluguel de imóvel, você não paga ICMS nem ISS, mas você vai pagar IBS, que é o imposto que está substituindo esses outros dois, com a redução de 70%. Então, se a alíquota for 28, vai ser 8 pontos. Em 2033, se a alíquota for 28, a alíquota de aluguel de imóvel vai ser 8,68. Então, quer dizer que 2026 a turma está tranquila, vai continuar no mesmo sistema. 2026 é o ano de você se preparar, é o ano de você procurar seu contador, é o ano de você verificar se não é melhor você se tornar pessoa jurídica, e é o ano de você arrumar a casa para em 27 você já não começar pagando mais imposto. Como fica o imposto de renda com a nova lei? O imposto de renda é o que a gente estava falando. Duas coisas que estão acontecendo agora no momento, né? A gente tem o imposto, o tributo sobre consumo, que aí eu
estou trocando PIS, COFINS, ICMS e ISS por IBS e CBS, certo? E o imposto de renda que está que está também transitando agora, já está no Senado, o PLP 1087, que acontece o que com o PLP 1087? Quem ganha até 5 mil não tem tributação de imposto de renda, de 5.001 até 7.350 é uma alíquota escalonada, vai aumentando esse valor de acordo com a tabela, certo? E quem ganha acima desse valor aí vai seguir a regra normal da tabela que já tem hoje. E também existe a previsão nesse mesmo PLP 1087 da tributação de lucros e dividendos da pessoa jurídica. Na hora que a pessoa jurídica na hora que a pessoa jurídica distribuir lucro para a pessoa física, vai haver a tributação. Se for acima de R$5.000, vai haver uma retenção na fonte. E no final do ano, quando a pessoa física fizer sua declaração de imposto de renda, ela vai calcular, verificar lá as regras, porque tem uma série de regras lá do PLP 1087 que a pessoa física vai ter que fazer, porque vai juntar as rendas dela tudo lá para calcular a alíquota efetiva. Me diga uma coisa, como vai ficar no caso da herança em relação a essa reforma tributária? A herança, o que acontece com a herança? A gente tinha, por exemplo, o TCMD, né, que é o imposto que incide sobre doações e herança. E você tinha uma alíquota que ela era... a maioria dos estados estabelecia uma alíquota e eles não mudavam. E com o PLP, inclusive isso está nesse PLP que foi aprovado agora no Senado e voltou para a Câmara, e qualquer momento pode ser aprovado na Câmara também, os estados vão ter que ter obrigatoriamente vão ter que seguir a progressividade da alíquota, que começa de 4 e vai até 8. Então, a gente tem, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, né? Você fez uma doação de 1 milhão, doação não, a gente está falando de imóvel, TCMD de 1 milhão de um imóvel, aí, que você pagava 4%. Como isso é escalonado, se você seguir a regra prevista no PLP, você pode pagar, em vez de pagar 40 mil, você pode pagar 80 mil, porque a alíquota máxima vai ser 8, e os estados obrigatoriamente vão ter que seguir esse escalonamento de alíquota. Em outras palavras, quem estiver vivo, faça e passe tudinho direitinho quando estiver vivo. Não vai deixar para depois não, porque o negócio vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Se você tiver que fazer essa parte de transferência de patrimônio, você tem que cuidar disso, correr e resolver logo, porque vai ficar mais caro. Os estados não vão ter, hoje São Paulo, se eu não me engano, a alíquota lá é 4%, se eu não me engano. E aí ele obrigatoriamente, quanto maior o imóvel, maior a alíquota, e ela pode chegar a 8% e você pode sim pagar muito mais. Então quer dizer que isso também eu acho que vai refletir, né, falando um pouco, é sobre o ITBI também, né? Então, porque hoje a taxa é de 1,5% em cima do valor do imóvel, isso também vai refletir. Sim, vai ser a mesma regra, vai refletir sobre os dois, TCMD e ITBI. Vamos lá. O que significa IVA na reforma tributária? Imposto sobre Valor Agregado, é isso que é IVA. E no Brasil a gente tem o IVA, que é o nosso IVA, a gente até brinca assim, meu professor dizia que nosso IVA é o IVA brasileiro, ele toma caipirinha, ele dança carnaval, porque a gente tem um IVA dual, certo? Que ele é composto de IBS e CBS. E o IBS, ele ainda é estados e municípios. E ele é bem diferentão, mas vai melhorar. Em 2033 a gente vai ter um sistema tributário bem melhor. Espero, viu? Vamos lá, voltar um pouquinho. Eu me lembrei de um assunto agora que chama os aluguéis que tem por temporada. Como é que fica isso? Os aluguéis por temporada, eles não estão dentro dessa regra, certo? Essas regras são só aluguéis acima de 90 dias e os aluguéis por temporada são menos de 90 dias. Nesse caso, ele entra num outro regime também específico, mais para hotéis, que aí você vai ter, por exemplo, uma redução de 40% da alíquota. E aí, as plataformas, a BNB, tudo que você fizer de aluguel por temporada vai entrar nesse regime específico de hotéis com redução da alíquota de 40%. Quais alimentos serão isentos de imposto? A gente tem a cesta básica, todos os produtos da cesta básica, existe uma lista. A lei complementar, ela trouxe uma relação de produtos que vão ter alíquota zero de IBS e CBS, né? Que eles não estão nem chamando de isenção, na realidade, é alíquota zero, o termo jurídico é alíquota zero. Então, a gente tem todos os produtos da cesta básica, existem alguns medicamentos também que estão dentro dessa lista, existem frutas, produtos hortícolas, que também estão dentro dessa lista. Então, existe uma relação, um anexo, no final da lei complementar,
com todos os códigos que a gente chama, o código, o nome padrão é NCM desses produtos que vão ter alíquota zero. E quais são os produtos que estão na lista do imposto do pecado? A gente no imposto do pecado, ó, se prepare. Bebidas alcoólicas, então a cervejinha vai ficar mais cara, ainda bem que eu não bebo. Vai ficar mais caro também veículos poluentes. A gente tem bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, o refrigerante para quem toma aí vai ficar mais caro. E concurso prognósticos, que são as BETs aí também, estão dentro dessa relação de produtos do pecado. Porque assim, esse imposto do pecado que chama é o IS, Imposto Seletivo, né? Porque o IPI, ele está sendo... hoje existe o imposto sobre fabricação de produtos no Brasil, que ele vai deixar de existir também com a reforma tributária, desde que não existe a fabricação desse produto na Zona Franca de Manaus e que a alíquota dele não seja mais do que 6,5%. Ou seja, se eu tiver uma caneta dessa que seja fabricada lá em Manaus e tiver na lista de IPI acima de 6,5%, a indústria que fabricar essa caneta aqui em Pernambuco vai pagar IPI. Se não, não tem o IPI, certo? E aí o imposto seletivo, que é o imposto do pecado que você está falando, ele veio para... seria o imposto que vai ser para beneficiar o meio ambiente e também evitar produtos poluentes, por isso que entrou esses produtos. Faz mal à saúde e ao meio ambiente. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo que todo mundo tem que comprar agora um carro elétrico. Mais ou menos. Eu não sei onde é que vai fazer com tanta bateria, né? Eu acho tudo bem. Mas os carros que são considerados poluentes vão estar dentro do imposto seletivo. O que é cashback? Cashback a gente tem hoje em dia, por exemplo, a nota legal, não tem? Então, o cashback ele vai ser um retorno para as famílias de baixa renda. É uma forma, por exemplo, das empresas, aquelas pessoas físicas que estão cadastradas no CAD único, para que elas não sofram o pagamento do IBS-CBS, esse valor vai ser devolvido para eles através do mecanismo chamado cashback. Ainda está faltando algumas regulamentações, porque como é que isso vai ser devolvido, mas aí o Estado, tanto a parte do IBS como da CBS, que foi pago nesses impostos direcionado para as pessoas de baixa renda, elas receberiam esse valor de volta. Agora me explique aqui, split payment funcionará na prática? Vai funcionar. O split payment, deixa eu só te explicar para vocês o que é o split payment. Ele é um fracionamento. Vamos dizer que você comprou, acho que dando exemplo fica mais fácil. Você comprou entrou em vigor já o IBS-CBS, né? O IVA entrou em vigor, porque o IVA é a junção de IBS-CBS. E aí você foi lá, comprou esse livro. Ele custou R$100 e dentro desse valor, e aí mais os 100 tinha também IBS-CBS no valor de R$200. Esse livro não é nem um exemplo muito bom para dar, porque o livro vai ser isento, imune. Vamos dizer essa caneca. Eu comprei, paguei R$100 dela, e dentro dela, e mais somado o valor dos 100, tinha R$20 de IBS e CBS, R$20 de IVA, certo? O que vai acontecer? Na hora que eu for fazer o pagamento disso, ou fazer o pagamento da nota, vai haver uma divisão. R$20 vai para os cofres do governo e os 100 vem para o fornecedor que vendeu a caneca. É uma divisão. O fornecedor, ele não vai mais, certo, receber o dinheiro, não vai mais entrar na sua conta. O banco faz a separação disso de forma automática. Isso que é o split payment. E na legislação ele fala do split payment simplificado, que vai ser um split payment que vai ser para o varejo, ou seja, eu não vou separar o imposto do valor da mercadoria de forma automática, vai ter um percentual. Então ele vai dizer, tudo que for arrecadado, 10% é uma alíquota hipotética, vai ser retido já e mandado para o governo. O resto vai para o vendedor, no caso para o fornecedor, certo? E a gente tem um espírito inteligente, que é o quê? E ainda existe a previsão do super inteligente, que ainda não está valendo, mas o inteligente na hora que você fizer uma venda, certo? Você compra do seu fornecedor, você tem um crédito lá de R$10. Você vende para o seu cliente, você tem um débito de 20. Então, ele vê que você tem o crédito de 10, você só precisa pagar para o governo mais 10, porque você já pagou 10. Esse que é o split inteligente. Então, é uma separação. O que é a operação em si e o que é o imposto. E, nesse caso, o próprio sistema financeiro separa e manda para o governo. Isso vai afetar muito o caixa das empresas. Por quê? Porque as empresas hoje, você faz uma venda
de mercadoria ou presta um serviço, você recebe o valor integral, coloca no seu bolso e você vai pagar o imposto só no mês seguinte, dia 25, dia 20, dependendo do prazo. Com o split payment, você não recebe mais o imposto, você só recebe o líquido. Então, se antes você colocava no seu caixa esse valor e usava para fazer pagamentos, você vai ter que esquecer esse valor, porque esse imposto o governo vai pegar de forma automática. E eu acho também que com isso, na nota fiscal que o consumidor vai receber no ato, isso já vem discriminado ou não? Vem discriminado sim, a nota lá vai vir o que é? Vai vir o total da operação, vai vir lá o IBS e o CBS e o total. Então, o valor que está lá da operação você recebe, IBS e CBS, esses dois tributos, IBS e CBS, que o banco vai fazer o split e vai mandar para o governo. Então, é que é totalmente diferente hoje, né? Quando você pega a nota fiscal hoje, né, do consumidor, que o consumidor recebe somente o valor que está pagando, não é isso? Porque hoje nós temos os tributos no Brasil de consumo, hoje eles são por dentro. Quando você recebe uma nota fiscal de R$1.000, ali dentro já está PIS, COFINS, ICMS ou ISS, dependendo. Se for serviço, seria ISS. Se for mercadoria, ICMS. Com o IBS e CBS, o imposto vai ser totalmente por fora. Você vai ter lá o valor da operação e você vai ter destacado o imposto que somado vai dar o valor da nota que você paga, vou fazer o pagamento. Mas ele não vai embutido no preço. Vai ser bom porque o consumidor vai saber realmente quanto está sendo recolhido o imposto. Uma das grandes vantagens, por exemplo, que existe com a reforma tributária, um dos princípios que está na reforma tributária é a transparência. Essa transparência você vai saber exatamente quanto você está pagando de imposto. Hoje a gente não tem a menor ideia, porque como o imposto hoje ele é sobre cascata, você compra da indústria que embute imposto, vende para o atacadista que embute, vende para o varejista que embute e vende para o consumidor final. Com a reforma tributária, você vai ter isso separado. A indústria ela vai pagar, ela separa lá na nota, dizendo quanto é o IBS e CBS. Quando ela fizer o pagamento daquele imposto, o atacadista recebe aquele crédito e ele vai fazer a mesma etapa. Vai destacar para o varejo e vai destacar na nota, vai fazer o pagamento, o varejo se acredita e vai para o consumidor final. Porque, na realidade, o imposto por consumo, quem é que paga de fato? É o consumidor. As outras etapas, elas só repassam. Elas não arcam com esse ônus. E aí isso vai ficar muito transparente. E com isso também, o que é que vai provocar? Vai provocar nos consumidores hoje, né, seja até no posto de gasolina, numa conveniência, né? Quando você quer a nota ou não? O cara diz, não, eu quero a nota. Sim, isso vai... tanto para receber o cashback, eles vão ter que ter nota, porque se não tiver nota fiscal, como é que você vai receber o cashback? E também para você saber quando você está pagando de imposto. É importante, eu sei que vai ser um período longo, isso não acaba em 33, isso vai ter ainda, nós temos uma cultura muito de venda sem nota, mas eu tenho muita convicção, acredito muito que a reforma tributária ela vai dar um novo paradigma no Brasil, assim, uma nova era, de a gente realmente estar sabendo exatamente o que está pagando e a gente ter noção de quanto de tributo a gente está pagando. Até para a gente poder, tendo transparência, a gente consegue reivindicar mais coisas. E se a gente não sabe quanto de imposto a gente está pagando, você leva e vai empurrando com a barriga. A conversa foi muito boa, mas como toda conversa é boa, passa rápido, né? Então estão indo para o final, né? E nós vamos perguntar, quais são as redes sociais? Você pode me seguir em Simone Martins, tributarista, no meu perfil no Instagram. Tem também a Campos e Garcia Consultores, que é o escritório de contabilidade. Tem o Reforma Tributária em Pauta, que é um grupo de contadores também que a gente está dando orientação sobre reforma tributária a nível de Brasil. E aí a gente vai ficar realmente muito feliz se vocês seguirem. Lá tem muita dica, muita informação. Tem o telefone do escritório, que é 8133160586, se você quiser tirar alguma dúvida, se quiser marcar alguma reunião, a gente está à disposição para falar sobre a reforma, que hoje é o que tem no Brasil de importante, as empresas não podem deixar para amanhã. Já o ano que vem, se você não preparar os seus sistemas, você não vai conseguir faturar. Então, o que acontece? Se você acha que a reforma tributária não vai estar em vigor, ela já entrou em vigor. Já existe empresa sendo testada e a partir de janeiro de 2026, você vai obrigatoriamente ter que ter destaque nos seus documentos fiscais para poder faturar, para poder cobrar o seu serviço, a sua venda de mercadoria. E qual o endereço daqui? Rua Carlos Gomes, 121, Madalena. Agora você vai deixar uma mensagem para o nosso telespectador depois de toda essa explanação que você fez sobre a reforma tributária. Eu queria agradecer realmente, agradecer ao Pedro, né, pelo convite.
Falar de reforma tributária, para mim, assim, tem sido muito importante. Eu acho que a gente precisa realmente esclarecer as pessoas do impacto que vão ter nas suas vidas, esclarecer o empresário que eles não podem esperar, que tem que correr atrás do prejuízo, porque a história é, se você se prepara agora, você vai ter um efeito da reforma tributária no seu negócio menor do que se você não se preparar. Porque se você deixar o barco correr e deixar para pensar só em 2027, ou até o ano que vem mesmo, porque em 2026 você já tem que emitir documento fiscal. Então, a hora de você se preparar, a hora de você se informar é agora. Quero agradecer, tá certo? Mas antes de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de passar às tuas mãos, tá? Aqui, uma lembrança da GoodPE em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. E também, se você quiser nos acompanhar, pode acompanhar através do YouTube. GoodPE TV é 24 horas no ar. Facebook, GoodPE TV, no Twitter, @revista GoodPE, o LinkedIn de Pedro Vidal e também no nosso blog, www.revistagoodpe.com.br, é 24 horas no ar. E quero agradecer mais uma vez a você, Simone, pela essa entrevista maravilhosa, por todos esses esclarecimentos. E como ela disse, se você tiver dúvida, venha para Campos e Garcia Consultores. Por isso mesmo, nós vamos estar passando daqui a pouco um vídeo apresentando aqui onde é que fica Campos e Consultores, a quantidade de pessoas, a quantidade de salas que tem as pessoas aqui trabalhando. Para vocês, tudo de bom e até a próxima entrevista no programa GoodPE. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616.
Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17, pelo zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes.